meninos e meninas, estamos no nosso Papo Educação especial de Dia dos Professores. Estamos hoje com duas convidadas muito especiais e por isso tiramos GG Beck da bancada. Temporariamente ela volta no segundo bloco para debater com ex-alunas como que é ser professora hoje em dia, o que levou elas a cometer essa decisão. Não sei se muito acertada, racional, mas isso tudo a gente vai conversar hoje. Estou, então, com o meu parceiro de sempre, Fabrício Indruziak. Olá! E estamos recebendo a Alice Borges, que Oi. é professora de matemática e de educação financeira da NAVE, o Colégio da Manhã. Bem-vinda, Alice. Obrigada. E a Lisandra Feijó, que é estudante de pedagogia e também professora de educação infantil. Eu mesma, oi. Então, meninas, primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é: vocês são duas jovens que decidiram ir para o ramo da licenciatura, que a gente sabe que hoje em dia está cada vez menos procurado pelos estudantes que estão egressos do ensino médio. Sim. O que motivou vocês a ir para esse caminho? Quer falar primeiro? Loucura. Primeiro de tudo. Pra ser sincera, na verdade, eu nunca nem imaginei trabalhar com educação. Foi, tipo assim, muito influenciada pelo Fafá e pela GG, porque a minha vida foi uma loucura. Eu passei por muitos caminhos antes de entrar na educação, mas sempre trabalhava no ramo da educação, sempre em escola, em cursinho. Tanto que eu trabalhava numa escola que tinha só cursinho e ensino médio, então não tinha educação infantil, não tinha ensino fundamental. E quando teve, parece que foi a minha paixão, assim, foi o que... Eu entrei dentro de uma sala de aula e falei, é aqui que eu quero estar. Mesmo depois de ter passado por psicologia, medicina, nada, nunca. Sempre a área da saúde. Mas o dia que eu entrei dentro de uma sala de aula foi, tipo, é aqui que eu quero ficar e foi... E depois disso é a história, foi onde eu segui, não tem. Eu fui um pouquinho diferente da Lisa, porque eu sempre fui pro lado da educação, só não sabia aonde, né? Eu sou dançarina também, então por um bom tempo eu pensei, será que eu vou dar aula de dança? E eu gostava muito de redação no meu ensino médio, então eu cogitei também a letras. Mas desde o 9º ano, assim, entrando no ensino médio, eu comecei a aflorar mais pra matemática, assim. E comecei a dar aula particular para pessoas mais novas no meu ensino médio. Então, comecei a gostar da coisa. Comecei a gostar da aula de matemática e não só dar aula em geral. Então, foi o caminho inverso, né? Mas sempre, a galera sempre falava, se tu quer matemática, então por que tu não vai fazer outra coisa em vez de licenciatura, né? Mas é o que... O pessoal tenta todas as áreas afins, assim, né? Sim. Tipo, quem sabe tu não faz, então, engenharia. Quem sabe? Aí não, mas é que eu quero a licenciatura. A matemática foi um sequente, assim, né? Eu queria a licenciatura. Então, foi... A licenciatura me escolheu, não eu escolhi a licenciatura. Porque uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente é criança... eu acho que toda criança já brincou que no futuro ia ser professor, e se inspira muito num professor. Sim. Né? E aí, com o tempo, isso vai se perdendo. E como a licenciatura é uma profissão que acaba sendo muito menos valorizada que muitas outras, acaba sendo uma profissão vista como inferior, muitas vezes, vista como falta de opção. Uhum. E, gente, quando a gente vai pensar que a gente tem que pensar no dom que é necessário, na vontade, porque é um desafio gigantesco estar em sala de aula, né? E aí eu queria também saber de vocês, nessa trajetória de professoras, quais os desafios que vocês já enfrentaram, o que vocês acharam mais difícil, o que vocês veem como mais gratificante também. Pra mim o mais difícil foi quando eu entrei numa sala completa, 30 alunos. Porque eu tava sempre na aula de reforço, no aula particular, então eu tava acostumada assim, Sim, daí já tinha criado uma metodologia para aquilo. Uma coisa mais tranquila. Aí quando eu entrei numa sala do 6º ano, pós-almoço, 30 alunos, eu penei um pouquinho. Sim, tomaram 500 energéticos antes. Nossa senhora! E eles falando do almoço e alguns nem almoçaram, estavam jogando bola e foram direto pra aula. E eu, ai meu Deus do céu. É adolescente ainda, com a energia Nossa toda. senhora, isso foi
não ensinam isso na licenciatura, né? Foi direto um baque, assim. Porque a gente tava planejando a aula, a gente, não, vai ser assim, vai ser assado. Era uma cadeira que eu tenho que é a licenciatura conjunta, né? Então, são 3 professores pra turma. E a gente, vai ser tranquilo, né? Somos em 3, a gente divide um pouco as tarefas. Não foi. Não, a gente não vai dar tempo de tudo, eles vão fazer tudo no tempo que a gente acha que vai dar. Mas não é, né? A escola, ela é dinâmica. Nada vai ser exatamente no tempo que a gente estipula, assim, né? Tudo tem que ser planejado para poder ser replanejado Sim. depois, mas nada vai dar certo. Não. Né? Nada vai dar certo, mas tu tem que ter onde eu começo, né? E aí Porque tu o vai... norte Isso. vai seguindo por aí. Exatamente. E tu, Lisa? Eu tenho um desafio. Eu tenho 2 desafios, na verdade. Um eu acho que é meio coletivo, não é um desafio que vai ser só meu. E um desafio que é muito pessoal. O primeiro é que eu acho que a gente vem de uma geração que não aceita mais a pedagogia anterior, entendeu? Então, tipo assim, é a gente jovem querendo fazer alguma coisa diferente e não sabendo por onde seguir, porque são pouquíssimas pessoas que têm pra te ensinar isso. Então, porque, por exemplo, eu acreditava em coisas que eu nem sabia que, tipo assim, existia uma filosofia sobre isso, entendeu? Tipo, detesto entrar numa sala de aula e entregar um monte de papel com desenho e escreve isso, separa a sílaba disso, papapi, papapó. Não, pra mim, eu acho que criança tem que brincar e tem que, sabe, trazer pra gente aquilo que elas mostram interesse. E eu nem sabia que isso podia ser alguma pedagogia da escuta. É aquele sentimento assim, né? Aquele sentimento, eu nem sabia que eu precisava até conhecer, agora eu preciso. Exatamente. É isso que eu quero. Exatamente. E daí, por exemplo, eu trabalho em educação infantil, então tem professores que vieram de escolas muito tradicionais. E eu tô lá dentro da educação infantil, sendo que, tipo assim, eu com 23 anos, que nem terminei minha faculdade de pedagogia ainda, tenho que ser o exemplo para essas professoras, entendeu? Que são, tipo, 20 anos mais velhas que eu. É bem difícil, bem complicado, porque eu também me sinto perdida de não saber por onde começar na pedagogia que não é tradicional, né? Mas aqui a gente tá entrando num outro debate também que é super bom, assim, rende um podcast inteiro esse, um episódio inteiro, que é, existe uma geração, que é a minha geração, e uma geração um pouquinho mais jovem que a minha, que é uma geração que ela foi queimada pela evolução. E é sim importante que essa geração compreenda que ela precisa aprender com a geração de vocês. Exato. Ah, claro. Porque, ou do contrário, a gente vai virar um dinossauro muito mais rápido do que aqueles que nos antecederam. Exato. Porque a educação ela foi igual durante muito tempo. E agora ela está passando por uma revolução. E quem vai dar o tom da revolução são vocês, que são egressos do ensino médio, que estavam já conectados a uma parte dessa mudança. Enquanto, se a gente ficar encastelado e acreditar que não, agora que eu tô nos meus 40 anos, meus 40 e poucos, eu sei tudo, eu já Não fiz vai todo o mudar caminho, tu vai envelhecer muito mais rápido do que aqueles que vieram antes de E como é nós. difícil pra, tipo, algumas pessoas da geração de vocês entender que às vezes pode nos escutar, né? Isso. Tipo, parece que a gente não sabe nada. Quem sabe tudo é o pessoal aí que tá há 20 anos na educação, não o pessoal que tá aprendendo agora e que tá vindo, tipo assim, dos estudos que vieram, que surgiram novos, né? E isso é uma coisa que a gente ouve muito assim, isso tu vai ver quando tu estiver em sala de aula. Isso tu vai ver quando tu for Parece lidar. que a gente é meio utópico. Eu falo isso como pessoa que vem da saúde para contribuir, né, na educação. Eu escuto muito, é que tu não conhece o ambiente de sala de aula, tu não conhece, tu não sabe lidar com criança, tu não sabe lidar com professor. Isso tudo é muito bonito na teoria, mas na prática a coisa é diferente. Na prática, se tu não impõe respeito e se tu não impõe disciplina, não funciona. Sim. E na verdade, a gente não tá falando de não impor respeito ou disciplina. Na verdade, respeito a gente não impõe, né? A gente demonstra respeito para conseguir ser respeitado. Exato. Então, quando a gente começa a trabalhar com um respeito, com aspectos de disciplina, que a gente vai trabalhar de uma forma mais positiva, uma comunicação não violenta, né? A gente consegue conquistar muitas coisas que aquela geração não conseguia conquistar tentando impor, né? Então, isso é uma coisa que a gente ouve com muita frequência quando a gente quer mudar. E aí, o que acontece?
Eu sei que muitas pessoas que estão nessa posição hoje de dizer, ai, que tu não vivenciou, até tentaram mudar. Só que elas não tiveram esse suporte e acabaram entrando no ritmo, né, para O mecanismo. Fica meio robotizado. E a educação, se a gente for pensar, a educação tradicional, ela vem numa linearidade de transmissão de conhecimento há muito tempo. Sim. Que não cabe mais hoje. Eu vejo esse conflito de gerações até entre os estudantes da licenciatura, né? Não só professores e estudantes. Porque eu tenho colegas de diferentes idades, né? O meu curso é noturno, então tem de 40, 50, 30, diferentes idades. E muitos já são formados em outras áreas e agora vieram para a licenciatura. E quando a gente foi para a prática, né? A gente foi no estágio, a gente fez um projeto que era primeiro um jogo para depois entrar com conteúdo de fato. E daí a gente se estendeu um pouco mais nesse jogo, nessas brincadeiras. E daí ele, na nossa reunião depois, né, falando... e quando que a gente vai começar a dar aula mesmo, assim, sabe? E a gente, não, mas isso é aula, A aula isso... já começou. Porque eles não estão aprendendo. Daí e como é que tu sabe que ele aprende, né? Porque ele não vai, olha, estou aprendendo. Não é um botãozinho, né? Tipo, agora que acabou a brincadeira, vou pegar o papel, vou fazer 50 exercícios iguais, com números diferentes, e agora sim vou aprender. Porque tem uma geração que acha que a matemática é repetição, né? Exato. Tu tem que repetir e daí sim tu vai aprender. E como é que tu tem a certeza que o aluno tá aprendendo, né? Porque pode ser que ele só vai repetir, vai decorar, saiu da sala, trocou o professor, né? Veio a professora de artes, esqueceu. Qual é o grau de aproveitamento disso no tempo, né? A longo prazo, né? Porque tem uns que falam, tu viu isso ano passado. Tu já devia eu vi, mas não lembro. E aí a gente fala muito das aprendizagens ativas justamente por isso. Quando a gente vê uma coisa, a gente retém 10%. Quando a gente ensina, a gente retém 90%. Então, é muito mais eficiente quando a gente põe na prática, quando a gente pede para a criança ajudar o colega que está com mais dificuldade, Sim. quando a gente introduz essa criança de forma ativa na educação, que é uma coisa que a gente precisa mudar nas escolas. A lógica de que para a criança aprender tem que estar em silêncio, tem que estar sentada, tem que ter postura, né? Eu costumo falar, né? Quando a gente entra numa escola e tá todo mundo sentado quieto, alguma coisa tem de problema naquela escola. Aí. Porque criança é um ser que precisa se movimentar. É um ser que precisa gastar energia e para aprender, inclusive. Né? Então, a gente precisa que a criança se envolva no processo. O meu relógio tá piscando ali já, que tá acabando o meu bloco, mas antes eu queria perguntar algo que para mim é muito importante, que é o que faz brilhar o olho de vocês? O que é aquilo que encanta vocês no exercício da sala de aula? Eu não tenho como falar assim dentro de sala de aula, porque o meu forte é educação infantil, sabe? Mas é tão incrível pra mim, tipo, chegar no início do ano e fazer as propostas às crianças e ver que às vezes as crianças têm uma certa dificuldade em, sei lá, botar... Elas ainda não sabem pra que serve um funil, sabe? Daqui a pouco elas descobrem por conta própria pra que serve um funil e inventam outros tipos de coisas pra fazer com aquele funil. Quando tu vê a evolução de uma criança que chegou, tipo, nem sabia o que era a primeira vez na escola de educação infantil, nunca, ficava em casa com os pais, com a avó, no celular, vendo TV, e ver, tipo, a evolução que ela gera dentro da escola é outra coisa. Pra mim, eu acho que é quando o aluno consegue explicar com as próprias palavras aquilo que ele tá vendo. E daí, com isso de explicar pro colega, eles se explicam do jeito que eles entendem. Não tá completamente correto, né? Mas daí tu entende que eles realmente tiveram aprendizado. Sim, mas a quantidade de operações mentais que ele tem que fazer para conseguir explicar aquilo faz com que ele consiga absorver. E na linguagem deles, né? Porque não é uma linguagem técnica, não é nada profissional, assim, né? Mas tá certo. Querendo ou não, tá certo. E eu acho isso tão prazeroso de ver, assim, né? Ai, tanto orgulho de ouvir. E agora vamos receber a nossa querida... Ela!
Oi, gente, tudo bem? Então, aqui no meu bloco, eu queria perguntar para vocês. Na verdade, eu queria chegar meio iconoclasta, assim, quebrando coisas. Eu sempre tive muito orgulho de encher a boca e dizer: sim, eu sou professora. Eu poderia ser qualquer coisa que eu quisesse. Mas eu sou professora com muito orgulho e é uma profissão que eu me orgulho mesmo. Eu jamais chegaria num lugar e diria: eu sou empresária, eu sempre vou ser professora. Essa é a minha essência. Vocês têm orgulho ou vergonha de dizer que são professoras? Orgulho, Nossa, orgulho. completamente. E às vezes é muito bizarro isso quando eu digo que eu sou professora e alguém me pergunta sobre a minha trajetória e minha história, porque eu falo exatamente assim, eu desisti de medicina e eu fui pra pedagogia por conta própria, assim. E as pessoas me olham, tipo, por que que tu fez isso? Mas Sim. o que que te levou a isso? Tipo, tu podia ser médica, não? Tu escolheu ser professora. E deu, sim, eu sou professora e tá tudo bem. É onde eu me identifico, não tenho o que fazer. Até no Enem, né? Quando eu comecei a fazer as provas, e eu tinha notas muito boas. Então teve gente que, mas por que que tu não se esforça mais um pouquinho e faz medicina? E eu, gente, mas não quero. Tá tudo bem não querer ser medicina, não quer engenharia, quer a licenciatura mesmo, né? Não, eu acho a licenciatura, para mim, eu não vou dizer que é bonito, porque ela não é bonita. É desafiadora. Ela é uma É profissão, desafiadora. entende? Que às vezes é bonita, às vezes ela não é bonita. Mas é isso, eu me orgulho muito. E eu acho que eu acompanhei também a trajetória de vocês duas e mais aqui falando da Lise direto, que a Lise trabalhava comigo. E eu olhava a Lise com as crianças e eu dizia para ela: por que tu quer medicina, cara? Olha como tu fala, olha como tu explica. Ela parava, independente de qualquer situação que tivesse acontecendo, ela tinha uma calma, uma tranquilidade de explicar para a criança o que ia acontecer, né? E quando eu comecei a faculdade, eu também sempre pensava: pedagogia, eu não faria, eu queria uma coisa, né? Eu sempre sabia que eu queria dar aula. Sim. E hoje, a vontade que eu tive nos últimos 7 anos da minha vida de fazer pedagogia são todos os dias dela, porque é onde eu me apaixonei, né? É onde eu entrei quando a gente fez o fundamental da escola que a gente estava, e que foi a escola que eu conheci vocês duas. Aquilo mudou totalmente a minha visão de mundo, né? De entender que quando a gente é professor, a gente muda uma comunidade e mudando a comunidade, a gente muda o mundo, Com né? certeza. Aham. Eu tinha muito isso de achar que na minha profissão, porque eu não paro quieta um minuto, eu tô sempre em movimento, sempre querendo fazer alguma coisa e tal. E eu achava que. Eu falava pra todo mundo: eu nunca vou ser professora, nunca. Pra mim, não existe. Eu não sei ser professora, eu não sei estar numa sala de aula, eu não sei fazer isso. Até a primeira vez que eu entrei. Então, tipo assim, é uma coisa que vem, parece. A GG falava: mas Lizzie, tu tem. É um dom que tu tem em lidar com as crianças. E daí, hoje, trabalhando na escola, eu vejo que tu não tá parada trabalhando na escola. Tu não tá. A coisa que a gente A faz menos Exato! É o tempo todo na educação infantil, tu tá o Mais tempo ainda, né? todo ali. E daí tem uma coisa que acontece ali, ao mesmo tempo tá acontecendo lá. E é muita loucura. É muita loucura ser professora. E eu lembro do dia que a Lise saiu dessa primeira escola que trouxe esse contato. Que, gente, vocês não têm noção. Era a Lise no meio e as crianças em volta chorando. Ai, foi. Uma cena, assim, ó, parecia o velório da Sim. Lise, assim. Porque é isso, a educação, ela traz um afeto, ela traz um carinho entre as partes envolvidas que eu acho que não tem nenhum equivalente profissional. Que traz. Não, E com certeza. eu gosto de trabalhar muito em cima do afeto, porque é o que cativa e é o que faz as crianças, tipo, entrarem no teu mundo e tu entrar no mundo das crianças. Tu não tem como pensar em escola, pensar em educação sem um entrar no mundo do outro. É uma troca, não adianta. Então, às vezes eu vejo as professoras, não, porque, tipo, as professoras mantendo uma distância entre os alunos enquanto eu tô lá em cima e eu abraço, e eu beijo, e eu puxo pra perto de mim, e eu escuto, e eles conversam, e eles lembram de coisas que a gente conversou, e do nada, tipo, 3 meses depois ressurge o assunto. Ai, prof, tu lembra disso, não sei o quê. Tipo, são crianças de 4, 3 anos de Esses idade. dias a Laura estava me falando que ela conhece o Grêmio, o Inter e o Palmeiras. Eu falei: de onde é que tu conhece? Era o time da minha prof. Ai, que amor. Da Moranguinho, que é a escola
de educação infantil, onde ela Sim, estudava. ela tá no no segundo ano. E ela lembra que a prof torcia pro Palmeiras, que não é nem um time, assim, Regional. super, ela ouça falar. Uhum. Exato. Mas ela gravou essa informação, porque é isso, é o afeto, É, é o exato. vínculo, Uhum. né? Então é muito importante a gente pensar que as relações construídas, assim, Uhum. trazem muito mais conhecimento mesmo. Exato. E eles estarem na tua vida. Eu vim contando pra Alice no carro que o meu pai, uma vez. Porque criança tem isso. Ah, prof, tu tem mãe, tu tem pai. E de uma vez o meu pai foi na escola e eu fiz questão de apresentar meu pai pra eles. Falar, ah, esse é o meu pai, não sei o quê. E daí meu pai tinha ido até de moto me buscar no dia. Todos eles usaram meu capacete. Foi uma loucura ver a moto do meu pai. E daí, isso, início do ano, acho que março. E daí, perto do Dia dos Pais ali, a gente tem o Dia da Família na escola e a gente tava conversando sobre as famílias e tal. E daí, uma criança de 4 anos veio e perguntou, ela bem séria me olhando assim, Prof. Lisa, teu pai é careca, né? Tipo, e eles lembram, sabe? E a minha mãe também trabalhou um tempo nessa escola e todo dia, e ela foi muito importante, por incrível que pareça, no processo de adaptação de uma das crianças que entrou lá. E todo dia essa criança, ai, tu vai ver tua mãe agora, tu vai ver a tia Sandra. É muito bizarro esse contato. Quando a gente cria um vínculo com uma criança, não tem. É muito E difícil. eu tava ouvindo ali no bloco com o Fafá, vocês falando que, né, do que vocês enfrentam com o professor tradicional. E eu fico pensando Sim. que, já dizia Elis Regina, né, o novo sempre vem. E é isso, quando a gente bolou a nave e vocês estavam nisso, Uhum. vocês eram parte desse pensamento, vamos fazer diferente, vamos. A nave nunca existiria sem vocês na nossa vida, Sim. entende? E sem vocês com papel atuante nela. Uhum. Então, quando a gente bolou a nave, a gente bolou pensando nisso, a gente quer isso, a gente quer o novo, né? A gente quer quem acredita. Porque a educação não pode ser mais a mesma que vocês tiveram, é a mesma que o pai de vocês tiveram. Exato. Então a gente pensa, bom, o mundo mudou. E as crianças têm o mesmo tipo de É, educação. exatamente. É Então, bizarro esperar pensar, né? tem Meu que sentar avô isso. teve a mesma tipo De de... sentar numa cadeira e ouvir o professor falar. E na nave a gente trouxe muito isso. O professor, ele é um mediador do conhecimento, Exato. ele não é o detentor. Exato. Porque a gente não detém o conhecimento, né? Até Sim. porque hoje o conhecimento está em qualquer lugar. Exato. Já aconteceu, por exemplo, da Laura tá fazendo tema de casa e ela perguntar, Alexa, quanto é 15 vezes 8? E a Alexa responde. Então ela não precisa pensar. Então ela não precisa pensar, ela não precisa fazer Sim. a conta. E aí tem que... o meu papel como mãe que está acompanhando o tema de casa é auxiliar ela a desenvolver o raciocínio Uhum. para quando não tiver uma Alexa ela conseguir fazer Sim. essa conta, né? Uhum. E eu costumo falar, né? Eu, apesar de amar matemática, de ter um raciocínio matemático ótimo, acho que é uma das melhores matérias. Se eu tivesse ido para o lado da licenciatura, provavelmente eu teria tomado a mesma decisão que tu tomou, Alice. Mas, gente, assim, ó, eu falo, desde a pandemia, eu falo uma coisa como mãe, que é, gente, se eu pudesse, se eu fosse assim, o Luciano Huck, pudesse dar um carro de dia dos professores para cada professor da Laura, eu dava. Porque, gente, assim, a pandemia, que eu tinha que ser a educadora, e aí a escola dela montava todo um kitzinho de atividades que tinha que vir a aula online, a gente tinha que fazer com ela. Gente, eu queria sair correndo, porque eu tava lá com todo o meu trabalho, eu não parei de trabalhar, não fiquei trabalhando em home office, nada, eu ia para o meu trabalho, chegava, tinha que fazer a tarefa, tinha que ver o videozinho, tinha que pegar o EVA, a cartolina, toda aquela função. E eu olhava aquilo tudo e eu dizia, gente, assim, ó, se eu pudesse, eu dava muito mais do que a lembrancinha, o chocolate, porque é a coisa de estar ali na sala de aula todo dia e pensar em formas diferentes de explicar uma coisa. Sim. E pensar na individualidade de cada aluno, né? Eu Porque fui tem fazer aluno tema que... de matemática com a Laura, Alice, eu tentando explicar como é que se armava uma continha. Eu lembro que tu me disse. Gente, eu ia morrer, porque a Laura não entendia o Sim. jeito que eu estava explicando. E eu, vindo de uma educação tradicional na minha época, Sim. eu não conseguia pensar em outras formas de mostrar aquilo. Foi super difícil. Sim. Então, é isso, assim, é a coisa da educação atual mostrar outras possibilidades. Exato. Uhum. Eu acho isso muito rico, Uhum. né? De saber que o meu raciocínio da Alice, o da Liz, o da GG são 4 raciocínios diferentes que podem chegar numa mesma conclusão
por diferentes caminhos e tá tudo certo, tá todo mundo certo. Exatamente. Né? E às vezes a gente não vai chegar na mesma conclusão, principalmente nas questões que não são exatas, mas que não é por isso que um tá errado Que um e o tá outro errado, certo exato. também, né? Eu teve uma atividade que eu fiz com umas crianças que a gente estava fazendo o perímetro da sala. E daí o menino teve a ideia de pegar e ver quantos passos ele dava, né? Quantos pezinhos encaixava. E daí depois contava para saber a largura da sala. Daí tá, eu vendo ele anotando, né? Ele, cada pé é 25. Daí ele 25, 25, 25, 25, 25, 25. E ele queria somar todos os 25. E daí que eu parei pra pensar, assim, né? Como que a gente cobra que o aluno decore a tabuada, mas que a gente não explica, eu digo, o sistema de educação, né? Não explica o que é a tabuada, para que serve a multiplicação. Porque a multiplicação é várias somas. Então, e esse raciocínio não é ensinado pra criança. E daí tu espera que a criança decore a tabuada, mas daí no dia a dia, numa coisa útil pra ela, não vem na cabeça. Exatamente, porque ela não conseguiu visualizar. Exato. Exatamente. Daí quando eu falei pra ele, quantas vezes deu o teu pé? Ele, 50 vezes. Daí eu, 50 vezes qual? E ele, 20. E daí ele parou pra pensar assim, eu posso fazer vezes, né? E eu, pode, né? E daí ele não veio o raciocínio automático, porque ele tava focado na tabuada. Porque tu não é ensinado a pensar, Exato, né? E se eu tava vendo isso que tu tá falando, tu chega lá no pré-vestibular, o que acontece? Os alunos não sabem a matemática básica, daí não sai. Daí a prova do Enem, que é uma prova de matemática básica, né? E tá um pouco mais complexa, Sim. mas de matemática básica, fundamentalmente, não evolui. Porque o que a gente nota, todo mundo que me conhece sabe o desastre que eu sou em matemática, justamente eu nunca tive um professor que parou e me ensinou, não precisa saber da tabuada. Eu não fui ensinada a pensar. E eu vejo que a maioria dos alunos que passaram por mim depois na busca da medicina, em algum momento, lá no 3º, 4º ano, quando a matemática deixa de estar na tua mão, né? Tu consegue ver o que tu faz e ela passa a ser abstrato, acabou. Porque daí tu não consegue entender. Entende? É que nem tu vai repetir a vida inteira. 2 retas, 2 paralelas se encontram no infinito. Como é que eu vou saber? Alguém que é o viu infinito? O que é o infinito, entende? É isso. Então, fica tudo no teórico e tu não vê, tu não sabe o que tu tá aprendendo. Então, tu reproduz e o reproduzir não faz tu pensar. Sim. Queria perguntar para vocês... um professor que inspirou, se algum professor inspirou vocês, ou se, né, algum teórico de professor. Inspirou na escolha na da escolha. profissão. Na vida, na prática. Na prática teve vários, né? O Fafá, tu mesmo já foi uma grande inspiração pra mim, mas eu lembro que eu botei, assim, como meta ser professora por conta de um professor meu, que ele explicava, né, matemática, assim, normal, mas ele sempre explicava de onde vinha as fórmulas que a gente estava fazendo. E eu achava aquilo tão legal, e daí ele falava da gente a história daquilo, do contexto. E daí ele sempre falava, porque na minha faculdade a gente tem uma disciplina que é a história da matemática. E daí quando ele falou aquilo, brilhou, sabe? Eu, nossa, que legal! Tipo, a gente descobre de onde vem essas coisas que a gente tá... Pra que serve, mas de onde que surgiu? A pessoa veio, assim, Deus iluminou. Sim, o conhecimento foi dado em algum momento. E daí eu... Nossa, é isso que eu quero estudar, assim, sabe? Mas... Eu tive muitos professores, eu acho, na minha caminhada. Inclusive, o Fafá e a GG, que foram, né, os que me deram a luz, o caminho a seguir. Um tapa na cara. Tipo, vai, só vai. Mas teve uma professora na escola que a gente trabalhava, não sei se eu posso falar. Posso falar? Pode. Que é a prof. Roberta. Pra mim, as crianças diziam, as famílias diziam, ela é a fada. Pra mim, ela é uma fada. Eu não consigo não enxergar aquela mulher como uma fada das crianças, porque ela é uma encantadora de criança. Todo mundo, lindo, né? No final do ano parece a mãe galinha e os pintinhos, assim. E eu brincava logo que eu saí
Logo que eu comecei na pedagogia, eu falava, meu Deus, um dia eu quero ser igual a Roberta, eu quero ser a Roberta 2. E daí, depois que eu entrei na educação infantil, teve outra professora, logo que eu saí da escola que a gente trabalhava, eu fui pra uma que tinha uma professora que ela, até quando ela precisava falar duro com as crianças, ela falava de um jeito meigo e que as crianças prestavam atenção no que ela tava falando. E é loucura pra mim, são as duas referências Pode que eu falar tenho, nomes. assim. Ah, é a professora Natália, que eu acho que ela nem vai. A professora Natália. Meninas, apesar do papo estar uma delícia, nós vamos precisar ir para o nosso jogo de queimada. Então, preparem-se Tururu. para Ai, eu fico a nervosa. primeira coisa que passar na cabeça de vocês. Ai, A educação de hoje em uma palavra. estagnada. Eu ia falar uma palavra tipo isso, mas eu não. Parada, sei lá. E a educação do amanhã? Espero eu que revolucionário. Eu acho que coletiva. Um autor que inspira vocês. A gente tava escutando o antigo podcast, daí eu falei, eu vou falar Piaget, não fala Piaget. Pra mim é Malaguzzi. Um filme que inspira vocês. Completamente aleatório, mas interestelar. Ai, adoro. Ai, Eu gosto faz tanto também. tempo que eu não assisto filme, meu Deus. Ai, Sociedade dos Poetas Mortos. E a escola ideal para vocês é? A nave, aquela. É nada. Eu acho que é uma escola da escuta. coletiva, Assim, né? Que escute todas as partes. Então, meninas, queria agradecer a presença de vocês, desejar um feliz Dia dos Professores. Ah, vocês também. Pra todos. Para todos que nos acompanham aqui no Papo, que são professores, um feliz Dia dos Professores. Esse dia que é um símbolo apenas, né? Um dia dedicado a esses profissionais que têm tanta importância na educação das nossas crianças, adolescentes e também dos adultos. Parabéns para todos que estão na luta diária por uma educação cada dia melhor. Levem maçã, levem presente. Chocolate. que pronto, né? Menos maçã, mais chocolate. Por favor, maçanada. Carros também. Luciano Huck, se você estiver ouvindo. Ajuda. E quero perguntar para vocês como que a gente encontra vocês para aulas particulares, redes sociais, palestras, etc. No Instagram, o meu é Alice N. Borges. E acho que é assim pra todas as redes sociais, quase. Eu também, é basicamente só Instagram, é Lisa com Z _ Feijó. Então, meninas, muito obrigada. E quem quiser seguir acompanhando o Papo, toda terça-feira a gente está aqui nas plataformas de áudio e no YouTube da Nave, o Colégio da Manhã. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.